Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Recomposição de estoques deve aliviar a apertada oferta de carne suína na China. Preço do bezerro bateu o recorde da série histórica em São Paulo. Porto de Santos registrou entre janeiro e junho de 2020 um recorde semestral de movimentações. Surtos de peste suína africana estão aumentando em algumas partes do sul da China. E vamos falar das mudanças tecnológicas na pecuária de corte, que foram muito grandes nos últimos anos. E vamos falar também da IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo. É uma ferramenta que vem se consolidando no país. O Agora Agro já está no ar. A construção de fazendas de criação de suínos e a rápida recomposição de estoques devem aliviar a apertada oferta de carne suína na China no quarto trimestre, segundo o governo federal chinês. Os estoques de fêmeas produtivas foram ampliados em 28% na comparação com o nível visto em setembro de 2019. Em setembro do ano passado, haviam caído em 39% na comparação com um ano antes. E segundo dados do Ministério, após um surto de peste suína africana ter matado milhões de suínos, desde então, fazendeiros têm buscado reconstruir o rebanho chinês. Em 15 províncias, as criações já se recuperaram para mais de 85% dos níveis de 2017, enquanto o número de suínos vivos em estoque está em mais de 80% do nível de 2017 em 13 províncias. No país, como um todo, os estoques de porcos vivos cresceram quase 21% desde janeiro. O aperto na oferta de carne suína irá ter um alívio gradual após o terceiro trimestre, com a ajuda também de maiores importações e de um aumento de mais de 1.200.000 toneladas de carne na oferta de frango. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o preço do bezerro bateu o recorde da série histórica em São Paulo e já supera R$ 2.000 por cabeça. No último dia 6 de julho, a cotação chegou a um valor máximo de R$ 2.066 e fechou na segunda-feira, dia 13, em R$ 2.054. A média para o mês de julho está em R$ 2.039 por cabeça. O pico anterior da série havia sido registrado na média de maio de 2015, em R$ 1.950. Foram atualizados pelo IGPDI mensal para possibilitar a comparação com preços antigos. A consultoria Agrifato considera a restrição de ofertas como principal causa que explica as altas nos preços tanto da arroba do boi gordo quanto no mercado de reposição, ou seja, boi magro, bezerro ou fêmeas. Segundo o relatório, está difícil encontrar animal no mercado e, consequentemente, os preços sobem em todas as categorias, seja nos animais mais novos ou nos mais velhos. A própria analista da Agrifato explica que isso deve ao fato de que, em 2018, com o preço do bezerro muito barato, o produtor achou vantajoso vender vaca para fazer caixa, gerando diminuição da produção de bezerros. Agora, dessa forma, existe falta de animais de reposição para atender o mercado interno e externo, principalmente. O Porto de Santos registrou entre janeiro e junho deste ano um recorde semestral de movimentações, segundo a SPA, que é a Santos Port Authority, atingindo a marca de 70,3 milhões de toneladas, impulsionado principalmente pelas exportações de commodities agrícolas. O volume representa um avanço de 10,6% na comparação anual, com altas de 13,9% nas exportações e de 2,6% nas importações, segundo o comunicado da autoridade portuária,
que destacou resultados positivos, inclusive nos segmentos mais afetados pela pandemia de coronavírus, como o de contêineres. Em termos de exportações, os embarques de açúcar dispararam 40%, agora no período, a 8,7 milhões de toneladas, enquanto as exportações do complexo soja bateram 22,8 milhões de toneladas, uma alta de 27% no ano a ano. Santos é o principal porto do Brasil para embarques dos dois produtos. Os embarques de commodities do Brasil têm sido estimulados pelo câmbio favorável e uma firme demanda chinesa, especialmente por soja, principal produto de exportação do país. No caso do açúcar, o Brasil também ampliou as suas exportações em momento de menor oferta em outros países competidores, o que chegou a gerar filas e espera para os despachos. Os bons números do porto refletem a pujança do agronegócio e o efeito favorável do câmbio para as exportações. No acumulado do ano, também o container, que movimentam as cargas de maior valor agregado e as mais afetadas pela pandemia, registram um avanço importante. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as mudanças tecnológicas na pecuária de corte, que foram muito grandes nos últimos anos. Vamos falar também da IETF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo, que é uma ferramenta que vem consolidando no país. E vamos falar dos surtos de peste suína africana, que estão aumentando em algumas partes do sul da China. Nós voltamos já, é um minuto só. E agora você vai acompanhar uma entrevista sobre as mudanças tecnológicas na pecuária de corte. O abate de animais precoces é uma das saídas mais profissionais da atividade. Confira. Flávio Dutra, como é que está a situação da pecuária hoje diante desses avanços tecnológicos, desse encurtamento da idade do abate, da precocidade de novas raças, vamos dizer assim, um novo tipo de manejo para a produção de carne? Como é que está a situação da pecuária hoje? Como é que o senhor enxerga? Bem, Toninho, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que o pecuarista que está nos assistindo tem que perceber que as mudanças tecnológicas foram muito grandes, né? Nós dois aqui já estamos ficando meio ultrapassados, né? Mas logicamente que não, porque a gente está correndo atrás de informação. Isso é importante para o pecuarista também. Pensando, por exemplo, idade de abate. Por exemplo, hoje o principal importador de carne do Brasil é a China. E China quer boi abaixo de 30 meses. Então, se você é um pecuarista que produz boi de 4 anos e vai querer vender para o frigorífico vai falar assim, eu não quero seu boi. Então, se você faz um boi de 4 anos, você imagina a distância que você está para bater um boi de 2 anos e meio. Você está muito longe. Então, se você está muito longe da tecnologia, começa a se aproximar para ela, porque o mercado está exigindo isso, né? E quem vai determinar o que quer comprar, obviamente, é o mercado. E o frigorífico está atrás de boi que atende esses diversos mercados, quer seja mercado externo e mercado interno. Então, isso é o primeiro passo que o pecuarista precisa de ter. E para isso você precisa de informação, né? Então ele tem que gerar informação. E na fazenda hoje, na fazenda de pecuária de corte, é difícil você chegar numa fazenda, às vezes o pecuarista tem um monte de dados. Mas aquele dado gerar uma informação e essa informação ela ser utilizada para uma tomada de decisão é muito difícil. A distância é muito longa. A distância é muito longa. E pode ser que a hora que você assusta para tomar uma decisão, usando o linguajar do pecuarista, a vaca já foi para o brejo.
né? Então, assim, hoje a margem da atividade não é só das fazendas, não, né? Se você for conversar com o dono do supermercado, o dono da lojinha da esquina, ou seja, está todo mundo numa dificuldade muito grande em termos de margem. E a forma que a gente tem de poder tentar melhorar essa margem é produzir mais na mesma área de terra que eu tenho. E no mesmo tempo, menor tempo. E no menor tempo. Porque tempo é dinheiro, né? Quanto custa um arrendamento por mês numa cabeça? Você imagina, eu vou deixar meu boi mais 2 meses aqui na fazenda. Quanto que ele custa para ficar lá? Eu vou esperar o arroba subir R$1. Arroba sobe R$1 num boi de 20 arroba, você teve uma receita bruta de R$20. Se você ficar com ele 2 meses lá na fazenda, um arrendamento de pasto, já teoricamente já comeu R$50 do seu boi. Olha que negociação que você fez. Na sua experiência, que eu sei que tem muita, e o senhor convive com muita gente, dá palestra, conhece o Brasil inteiro e outros países, a nossa pecuária, ela é lucrativa? Eu acho que hoje nós temos uma parte dos pecuaristas ganhando dinheiro, tá? E até ganhando mais dinheiro do que a agricultura. O problema é que é uma pequena parte. E o que é a característica desse pecuarista? É um pecuarista que tem foco em gestão de dados, gestão da informação. É empresário, para ele tomar a decisão. E uma grande massa dos pecuaristas não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele tem a cultura, mas lá atrás eu tinha muita margem, eu comprava fazenda. Então, assim, muitas vezes o pecuarista fica colocando a culpa na arroba do boi, para atender a sua frustração de não estar ganhando dinheiro. A arroba do boi quem vai definir é mercado, né? Então você tem que atender o mercado. Se o seu boi atende mercado, pode ser que o frigorífico vai começar a separar, e já está separando, pagando mais para os boi que atende aquele mercado. Então nós temos uma gama muito grande de pecuaristas que estão fora dessas fazendas lucrativas. Do mesmo jeito que é difícil para o produtor, às vezes, produzir, pegar um garrote e levá-lo a 600 quilos, por exemplo, também é muito difícil para o frigorífico pegar um boi e sair repartindo esse boi, rachar esse boi e sair vendendo. Não é fácil. Quer dizer, tem que ser muito profissional para fazer isso. Hoje a gente vê assim, por exemplo, países como a Europa, entendeu? Cota Hilton, por exemplo, ele não leva o boi inteiro, ele leva só 4 cortes. 4 cortes que representam em média aí 10, 12% do boi. E o que ele vai fazer com os outros 90% do boi? Vai vender para quem? Por exemplo, se for um boi de 3 anos de idade, já não vende para a China. 3 anos. Agora você imagina, se não vender para a China, vou vender, por exemplo, para o Chile. O Chile exige pH. Que é outra questão, né, que é complexa, por exemplo, se o boi está estressado, ele dá pH alto, ou seja, não está habilitado para poder vender para a China. Ou seja, hoje o pecuarista tem que começar a sair de dentro da caixinha e começar a olhar, o que eu tenho com isso? Não, você tem tudo a ver no seu negócio. Porque o boi sai da sua fazenda. O boi sai da sua fazenda, é isso aí. Bom, a pecuária tem saída se quiser. Certamente, né? Nós estamos aqui num evento de tecnologia com mais de 800, 900 pessoas que estão aqui correndo atrás de informação. Quem quiser sair e correr atrás de ganhar mais dinheiro, tem que correr atrás, ou seja, tem que largar menos hora de curral e mais hora de estudo. Interagir com as outras pessoas que estão fazendo o dever de casa. Não é vergonha nenhuma copiar, mas copiar o certo. E não precisa inventar muito não, né? Já tem muita coisa pronta, né? O que precisa saber é o seguinte, uma recomendação para a gente poder pensar. Quanto é que os seus animais ganham de peso na época das águas na sua fazenda? Responde. Se o seu animal ganhar 700 gramas na época das águas menos com sal mineral, você é um pecuarista que está ficando fora do jogo. Porque se ele ganha 700 gramas na época das águas, que é a melhor época do ano, a arroba mais barata, você imagina o que ele vai ganhar no outono e que mais ainda que ele vai ganhar no inverno. Não vai ganhar nada, ou seja, não fecha essa conta. Mas se você é um pecuarista que faz investimento em pasto no principal ativo da sua fazenda e já consegue taxas de ganho de 800 gramas ou acima, você está no caminho certo. Então é o seguinte, usa o seu período de águas para saber onde você está. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre surtos de peste suína africana, que estão aumentando em algumas partes do sul da China. Vamos falar também sobre inseminação por tempo fixo, a IATF, que é uma ferramenta que vem se consolidando no país.
E o Brasil se mantém como referência mundial no setor produtivo de exportação de soja. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os surtos de peste suína africana estão aumentando em algumas partes no sul da China após fortes chuvas. Pelo menos é o que disseram analistas e fontes do setor da China, o que pode ser um grande revés para o objetivo de Pequim de reabastecer o suprimento de carne suína. O rebanho de suínos da China, o maior do mundo, encolheu no ano passado cerca de 180 milhões de animais, ou 40%, depois que a doença incurável dizimou basicamente as fazendas. Os produtores de suíno estão construindo novas fazendas e reabastecendo em meio a um esforço para restaurar a produção perdida de suínos e domar os preços da carne em fuga. Mas enquanto os surtos de peste suína africana diminuíram, em parte devido a manadas menores e melhor higiene, a doença continua sendo um obstáculo à recuperação do rebanho. A peste suína africana é tipicamente fatal para os suínos, mas não afeta por enquanto as pessoas. As fortes chuvas e inundações no sul da China, desde o início do mês de junho, parecem ter desencadeado novos casos, prejudicando os esforços de reabastecimento de agricultores. Normalmente, eles enterram os seus animais infectados e as chuvas podem ter espalhado a doença pelas águas subterrâneas. A inseminação artificial por tempo fixo, a IATF, é uma ferramenta que vem se consolidando no país e os números comprovam. A tecnologia cresceu 23,6% no ano passado e, somado a isso, foram comercializados 16 milhões e 400 mil protocolos no Brasil. Esses dados do boletim do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia de São Paulo são indicativos de que 87% das inseminações no território brasileiro foram realizadas por IATF. E como consequência dessa maior utilização, com base em informações de 2018, na cadeia de carne e leite, estima-se que a tecnologia gere aproximadamente 3,6 bilhões de reais valor anual. Esse crescimento, de acordo com o pesquisador e professor da USP, Pietro Baruzelli, é sustentado pelo resultado do processo. Os produtores estão tendo mais acesso à tecnologia e os que estão entrando agora na atividade percebem as vantagens da ferramenta. Desse modo, os ganhos são inúmeros e, a seguir, vamos debater com especialistas esses benefícios e desafios dessa utilização da IATF, bem como a importância do manejo reprodutivo na busca de resultados cada vez mais positivos nas fazendas. Responsável por grandes exportações de soja, o Brasil se mantém como referência no setor. Contudo, segundo informações disponibilizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, algumas empresas do país também precisaram importar o grão, de acordo com o levantamento. O baixo excedente fez com que o Brasil importasse, neste mês agora de junho, o maior volume de soja desde junho de 2016, o que contabilizou cerca de 90 mil toneladas do grão. Exatamente 89.760 toneladas, 100% proveniente do Paraguai. Pelo menos é o que explica o Centro de Estudos, o CEPEA. E essa decisão se fez necessária por algumas empresas brasileiras, sobretudo da região sul, que enfrentaram dificuldades em se abastecer. A quantia foi mais que o dobro do total registrado em maio. No entanto,
Como também pontua o levantamento, essas compras não influenciaram nos rumos dos preços domésticos do grão. Estimativas da consultoria Fitch Solution, que é o braço de pesquisa da agência de rating Fitch, aponta que a produção de carne suína lá na Ásia deve cair 18% neste ano para 35 milhões e 200 mil toneladas. Se confirmado, será o menor volume desde 1996. A queda acentuada na produção asiática deve ser puxada por um declínio adicional na China. No ano passado, o volume produzido de carne suína caiu 20,4% em virtude da pandemia da peste suína africana. A Fitch observa que a doença ainda está muito presente na China, apesar das medidas tomadas pelas autoridades para contê-la e apoiar a recuperação da pecuária. A Fitch Solutions projeta ainda que a produção de carne suína na Ásia deve permanecer abaixo do nível pré-epidemia até 2024, refletindo as dificuldades de combater a doença e recompor os seus plantéis. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.